A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro quis ver no voto do ministro Luiz Fux uma luz no fim do túnel de alguma contestação posterior em relação ao caso que ele já se tornou réu, né, que é da tentativa de golpe. Depois é que virá um julgamento mesmo, depois de coleta de provas e tudo mais, que vai ensejar ou não em uma condenação. Bom, e os aspectos políticos disso também estão fervilhando, né? Repercussões imensas no Congresso, entre oposição e situação. Como é que fica o cenário político com uma coisa que não é nada comum? Um ex-presidente da República réu por tentativa de golpe. Bom, este será o tema do nosso Segunda Chamada, que eu quero já convidar você a participar conosco. Então, você deixa o like e os comentários. O comentário é sempre fundamental e é tradição do My News sempre deixar o chat aberto. Então, traga a sua visão no comentário, que é importante, que a gente leva muito em consideração o que diz toda a nossa audiência. Bom, eu já falei demais, então, antes de apresentar a nossa bancada, César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, então vamos apresentar aqui os nossos convidados para esse debate, que vai ser muito rico. Está com a gente o Leonardo Barreto, ele é cientista político. Muito obrigado, Leonardo, pela presença, pela gentileza. E também quero apresentar aqui o Márcio Silva, ele é advogado, está aqui com a gente para esse debate. Obrigado, viu, Márcio? Eu que agradeço. E eu quero, então, já começar com essa pergunta que não quer calar. Não é todo dia que a gente vê, né, Leonardo, um ex-presidente da República se tornando réu por uma tentativa de golpe. O Bolsonaro, ontem ele falou com a imprensa, mas ficou meio que por isso. Na verdade, uma coisa que está meio comum de se colocar é que os advogados ali tentaram defender os seus clientes, mas não negar essa trama golpista, esse ambiente que se instalou no Brasil, não só em 8 de janeiro, mas tem todo um histórico ali que foi muito bem delineado até nos votos dos ministros. Queria te perguntar como é que fica o cenário político com esta decisão do Supremo do Bolsonaro se tornar réu. Você acha que vai se exacerbar os discursos políticos nesse momento? Bolsonaro vai tentar estar mais em campo, mostrar que está vivo na política? Como é que você vê isso? Esse é um episódio tão interessante de quem observa, né? Talvez não de quem vive, que é até difícil a gente achar um ponto por onde a gente começar, né, em relação a essa questão. Ontem mesmo, observando tanto o voto da ministra Carmen Lúcia quanto do Flávio Dino, a quantidade de vezes que 1964 foi evocado, né, parecia ali, num determinado momento, que o julgamento ia se tornar não apenas um julgamento objetivo ali, de alguém que tentou ou não tentou fazer uma coisa errada, mas quase que um julgamento da história, talvez aquele julgamento que não foi feito quando aconteceu a transição democrática. E ontem, nos programas de rádio, nos comentadores, né, o pessoal dizendo, não, porque na Argentina esse processo aconteceu, não sei aonde isso aconteceu e no Brasil não. Então, é um julgamento que eu até, hoje, pensando, o Bolsonaro ele não está ali sozinho, não. Sabe? Eu acho que tem uns fantasmas, tem os interesses que vão ser discutidos ali. Por exemplo, Bolsonaro, nessa discussão sobre os eventos preparatórios do golpe, né, que a Carmen Lúcia trouxe ontem, lembrando uma historiadora que agora me falta o nome, mas olha, teve vários eventos de preparação, não sei o quê. E ela quis dizer que as críticas que o Bolsonaro foi fazendo às urnas, à Justiça Eleitoral, ao STF, eram eventos preparatórios para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ali você tá trazendo uma discussão sobre liberdade de expressão. Assim, é crítica ou é ataque? Né? Como é que a gente faz esse debate? Então, na verdade, eu acho que a gente abriu ali, e aí eu confesso a você que me surpreendeu ao escutar os ministros, principalmente, né? Me surpreendeu a quantidade de assuntos que muito provavelmente esse debate vai trazer, não apenas, né, de novo, em relação ao aspecto material, né, do Bolsonaro, da conexão dele com o 8 de janeiro, mas umas questões que estão guardadas, às vezes, no fundo da alma da sociedade brasileira e que podem vir a ser resgatadas. Então, eu sabe, assim, de um caso, me pareceu um evento, né? A coisa mudou de status para mim quando
quando eu escutei os golpes. Vou parar aqui, enfim, sei que a gente vai... Sim, temos um espaço aqui para debater isso, mas é muito legal você falar, porque mostra, por exemplo, que algumas coisas que ficam mal resolvidas na história, em algum momento volta. Igual você falou, existem fantasmas ali, não é o objeto que está sendo julgado, mas não tem como não fazer analogias, lembrar, até porque o Bolsonaro mesmo, em relação à época da ditadura militar, cultuava, né, os nomes da ditadura militar. Quem não lembra no voto do impeachment da Dilma, que fez referência à brilhante Ustra, tal? Então, o próprio personagem traz imediatamente tudo essas referências que a gente está trazendo aqui, né? Ô, Márcio, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns aspectos, não exatamente do rigor jurídico, mas algumas coisas que vão gerar polêmicas e que podem ser usadas pelas defesas como algum tipo de ponto solto, alguma ponta solta. Mas ainda queria te ouvir sobre esse aspecto, porque a gente está sob uma questão histórica. E é interessante, né, Leonardo, porque muitas vezes a gente fala, isso aqui é histórico, se banaliza esse termo, tudo é histórico hoje em dia, então não. Mas esse evento é histórico de fato, que é um ex-presidente da República, generais, 4 estrelas, que estão réus neste momento por tentativa de golpe. Isso não é pouca coisa, né, Márcio? É realmente algo impactante. Não é pouca coisa, realmente. Todo o processo, obviamente, ainda mais numa instância como o Supremo Tribunal Federal, né, que essa é uma outra questão, que é a prerrogativa de foro, mas já seria de uma seriedade absurda e com a necessidade de se observar o direito de defesa e o devido processo legal. Há uma máxima, na melhor doutrina do direito, de que o que não está nos autos não está no mundo. Mas note que nós vamos ter que abrir uma, eu não digo exceção, mas uma janela de observação, porque num caso como esse, me parece bastante improvável que o mundo não invada os autos, num fluxo diferente do que costuma ser, que na melhor doutrina e no melhor direito processualístico não seria o caso de ocorrer. Isso soaria até absurdo em qualquer sala de aula de faculdade de direito. Mas a gente precisa tratar os fatos como eles realmente são. E ali são humanos que estão julgando. Me chama bastante a atenção, inclusive você falou de casos específicos dos votos do ministro trazendo questões de fora da história. Note que não é só o conhecimento de história e a necessidade de contemplação do mundo, mas os próprios envolvidos. Não se esqueçam que o Dino era ministro da Justiça quando os fatos ocorreram. O Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral quando os fatos ocorreram. Carmenúcia atuava. Todos eles com relação... O Zanin foi advogado do Lula, não é? O Zanin foi advogado do Lula. Então você nota que são questões muito imbricadas e não tem como você dissociar a vivência daqueles ministros com o que será julgado. Então vai ser uma questão muito interessante, realmente, um case. Claro que eu não queria estar na pele do colega que está fazendo a defesa, porque realmente é uma situação muito complexa e que vai nos revelar como que o Supremo Tribunal Federal trata de questões muito sérias e muito delicadas, notadamente na esfera penal, que vai repercutir na liberdade de um indivíduo, né? Agora, o que o Márcio trouxe é muito importante, né, Léo? Num julgamento assim, tem que sim estar estrito aos autos, pelo menos, claro, pode fazer analogia, isso faz parte da construção até do voto, da retórica de um ministro, mas é importante que tudo esteja nos autos, porque isso pode ser usado tanto pela oposição quanto pela situação. Os bolsonaristas estão esperando qualquer pontinha solta ali para questionar isso, né? E para o discurso, por exemplo, que o Bolsonaro faz para os seus apoiadores, ele tenta falar, esse me persegue, esse não gosta de mim, se fazer de vítima. Então, o Supremo tem sim que ter um cuidado redobrado para não dar muito discurso para ele. Você entende assim também? Entendo, mas acho que não. Acho que o Supremo vai falhar nessa missão. E por que eu acho? Porque tem um problema de origem que o Márcio colocou, que o Supremo foi vítima desse processo, né? Não apenas no CNPJ, mas também no CPF. Né? Os ministros, enquanto pessoas físicas, né, estavam ali num suposto plano que foi encontrado. Então, assim, por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que ninguém vai sair sem ferimentos desse processo. Não vai sair. Por quê? Vamos primeiro fazer uma ideia da estratégia política do Bolsonaro. Ele tem claro para ele que ele entrou condenado nesse processo, né? Então, a alternativa que ele tem, até o Eduardo Bolsonaro falou isso recentemente numa entrevista
nos Estados Unidos, ele disse assim, olha, no judiciário a gente não tem expectativas, a nossa expectativa ela é política, a gente tem que manter nosso capital político. Então, o que ele vai fazer? Ele vai denunciar o julgamento. Né? Ele vai o tempo inteiro denunciar o julgamento. A parcialidade, né? As coisas que não estão nos autos, acesso, enfim, essa vai ser a estratégia. E é uma estratégia natural. O Lula não usou essa estratégia contra o Sérgio Moro, né? Contra os promotores de Curitiba, dizendo que havia uma perseguição política. Então, assim, é natural que isso aconteça. E isso vai reforçar, sim, um radicalismo, né? Numa sociedade que hoje tem dificuldade de perceber o Supremo Tribunal Federal como um agente neutro nesse processo, até porque ele não é, né? E não tem como ser. Não tem como ser. Não tem como ser. Factualmente, o judiciário era alvo disso. Não é? E assim, eu não sou advogado, até vou pedir vênia sempre que eu for tocar nisso. Concessa vênia. Mas uma das coisas que me pego pensando assim é exatamente isso. Mas ok, mas quem faria esse julgamento então? Né? Mas aí que vem uma questão que é muito relevante. Você até faz o contraponto lá com o que ocorreu em Curitiba e o que está acontecendo agora, que são questões, do ponto de vista político, são legítimos de serem levantados. Mas nós temos, e aí é difícil e é complexo, e não é de fácil absorção pela sociedade, mas nós temos um desenho institucional. E esse desenho institucional não só possibilita, como demanda que esse tipo de ação, esse tipo de fato que está sendo posto aí à jurisdição, seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se será denunciado o processo da maneira como ele está sendo conduzido, é uma coisa. Agora, o desenho institucional, diferente do que foi concluído lá com a questão de Curitiba, que tinha a questão de foro como um dos elementos que acabaram por anular todas aquelas condenações, nesse caso específico, nós não temos dúvida de que o foro é o Supremo Tribunal Federal. Os elementos que compõem o Supremo Tribunal Federal e a conjuntura e circunstância em que se deu essa composição é uma outra discussão. Sim. Mas que o desenho institucional que nós temos pela nossa Constituição republicana indica que quem tem que julgar é o Supremo, que é o guardião da Constituição, isso não há dúvida. O paradoxo desse processo é o seguinte: ok, a vítima não pode julgar, mas num processo sobre um golpe, a sociedade inteira é vítima. Então, é por isso que eu pergunto assim, quem mais julgaria então? Pois é. Não é? Assim, quem mais julgaria? Então, isso mostra o quanto que a gente está numa situação difícil, assim, complexa. Olhando do ponto de vista do senso comum, e aí não do senso comum do corriqueiro, né? Do common sense, aquela opinião de leigo, que no final das contas é quem faz o julgamento, se uma coisa faz sentido ou não faz sentido, né? Acho que deveria ter havido, ou deveria haver, algum tipo de contramedida, né, contra esses questionamentos, né? Porque me parece que a estratégia da defesa do ex-presidente Bolsonaro, vai toda nesse sentido, né? Inclusive com campanhas fora do Brasil, né? De denúncia do julgamento. E acho que isso nos leva a uma situação muito ruim, onde não apenas o Bolsonaro vai ser julgado, como as instituições também, né? De uma maneira ampla ou restrita a uma parte da população, mas esse julgamento vai acontecer e vai acontecer paralelamente. Sim. Esse ponto que você traz só mostra como foi grave os ataques de 8 de janeiro, né? Quando a sociedade inteira é vítima, que você colocou muito bem, quando o Supremo Tribunal Federal é uma causa interessada que foi atacada e vilipendiada a sua estrutura física, né? Eu não lembro exatamente em quem foi o voto, mas que disse, acho que talvez o Flávio Dino, que em nenhum momento da história, nem mesmo em períodos de ditadura, o Supremo foi atacado, quebrado, vilipendiado como foi
foi? Então, assim, dada a gravidade dessa situação. Márcio, eu quero passar para você nos ajudar um pouco a entender e você nos dar umas chaves de entendimento, talvez, de quais pontas soltas os advogados podem pegar para tentar questionar. Por exemplo, essa questão da delação do Cid, o ministro Luiz Fux, é isso que eu queria entrar. O Fux acompanhou, tanto é que foi unânime, não é? Eles se tornarem réus, mas o Fux falou, essa coisa de delação aí é meio complicado, ele prestou 9 delações, 9 depoimentos, ainda vai ver e tal. Então, quer dizer, o Fux deu uma esperança também de que se repita talvez um pouco a história, e lá na frente alguma coisa, coloca alguma nulidade nisso, mais ou menos nesse sentido? Do ponto de vista técnico, assim, o que foge talvez um pouco da apreciação comum é que nós estamos num momento processual em que esse tipo de observação que o ministro Fux faz, ele tem toda a razão de ser, porque ele ainda não está apreciando provas definitivas. Ele não está apreciando sequer os fatos de forma definitiva. Ele mesmo lá sinaliza que ele quer ter acesso à íntegra. É curioso, né? Porque tramitam 3.000, 4.000 processos por ano em cada gabinete do Supremo Tribunal Federal. Você imagina se eles tivessem esse grau de foco em todos os 3.000, não teria condição nunca de julgar. Mas, enfim, isso não vê o caso. O que vem ao caso é que nós estamos ainda na recepção da denúncia, né? Foi recebida a denúncia, tornou-se réu. Então, agora tudo começará a se analisar do zero. Essa questão, por exemplo, da delação. A delação ela pode estar incompleta até determinado momento. De agora em diante não pode mais. Mas até um determinado momento ela pode estar incompleta e vir a ser completada, complementada. E digo mais. 1, 2, 3 depoimentos. Que seja, a partir de agora, quando tem um réu já definido, não mais. E eu digo mais. Uma vez verificado que a delação não corresponde aos fatos, ela pode ser anulada. Ela pode ser tida como nula e inviabilizar uma série de outras verificações. E aí eu queria que você nos ajudasse um pouco mais. Mesmo que a delação do Cid venha a ser anulada, tem muitas provas ali para além da delação. Nem vi essa delação ser tão citada assim, por exemplo. Então, existem fatos que sustentam essa denúncia para além de uma delação. Aí a questão vai se observar se essas provas que têm autonomia, a forma como elas foram obtidas. Se elas foram obtidas decorrentes de forma exclusiva da delação, elas também se anulam. Né? Então, enfim, nós não tivemos acesso aos autos, claro. Né? Se nem os ministros tiveram, muito menos nós, e nós não sabemos ainda quais são a realidade processual, fática. Sim. Mas, de fato, se houver anulação da delação, ela pode prejudicar uma série de outras coisas que foram produzidas nos autos ali até o momento. Evidente que, como ainda haverá uma instrução, novas provas poderão surgir, inclusive absolutamente alheias à delação. E tem uma questão que é muito interessante nesse caso também, que eu vou me reportar ao processo do mensalão. Não sei se vocês lembram, mas tinham 40 réus. Você imagina como é tentar, que é impossível, coordenar 40 defesas. Isso não acontece. Cada um tem o seu interesse específico. Nesse caso aqui também, temos pluralidade de réus. Eu acho improvável que eles façam uma defesa coordenada. Então, eventualmente, uma defesa acaba até prejudicando a defesa do outro. Isso vai depender muito de como a instrução do processo vai se dar. Mas é uma questão relevante saber também que tipo de prova vai ser produzida por uma das partes que eventualmente pode até contraditar com a de outra parte. Eu estava lá no Supremo no julgamento e eu vi o Bolsonaro, ele estava, mesmo no primeiro dia, ficou lá na primeira fileira. E eu via alguns advogados fazendo suas defesas e implicando o Bolsonaro, meio assim, eu vou defender o meu cliente, mas não vou defender exatamente o Bolsonaro, né? E eu vi que não agrada, obviamente, porque, igual você falou, essas defesas não têm obrigação nenhuma de estarem, na verdade, pelo contrário, né? Muitas vezes vai se beneficiar de comprometer um outro ou tal. Até porque, e isso também foi muito colocado, ninguém nega
ali essa trama golpista, tenta tirar a materialidade do seu cliente específico, mas que teve ali, ninguém falou que não existiu. Tanto é que muitos dos advogados se solidarizaram com o Supremo Tribunal Federal, condenaram também os ataques, por exemplo, do 8 de janeiro. Sobre só uma questão, né, Márcio? O Moraes, ele derrubou o sigilo, por exemplo, da delação, do CID, tudo. A gente tem acesso já muito grande. O que está faltando é porque a gente tem acesso aos relatórios da PF, né, o que foi produzido. E a defesa pede um acesso integral desses documentos, de todas as formas, que vai vir nesse momento processual. Sim. E os ministros destacaram isso. Agora não é mesmo o momento vai ser no futuro que acontecerá agora. Esse julgamento ele terá inúmeras repercussões e implicações. Sim. Mas assim, uma também muito importante é o efeito da delação premiada. Sim. Que é um instrumento legítimo, previsto legalmente, obviamente, mas que precisa ser exercitado com muita responsabilidade. Sem dúvida. Ô, Leonardo, eu vou perguntar para você, olha, não vou te fazer uma pergunta jurídica, mas é o seguinte, a dosimetria da pena. Eu tenho certeza que você também já está habituado, tanto que se falou de dosimetria, mas eu não quero abordar exatamente esse aspecto técnico, mas, por exemplo, isso se fala muito na ciência política e na sociedade, né? 14 anos para Débora, que pichou a estátua, é muito, é pouco. Isso aí é o direito que vai dizer. Mas no sentimento da população, você acha que se o Supremo diminui pena dessas pessoas, isso pode ajudar a arrefecer os ânimos no país? Porque o Luiz Fux também tocou nesse assunto. Essa coisa de dosimetria, eu vou avaliar ainda, às vezes alguma coisa é excessiva ou não é. Eu, pessoalmente, acho que não é excessivo, até porque tem a progressão penal, né? A pessoa não vai ficar presa esses 14 anos, vai ficar menos do que isso, né? Mas você acha que para a sociedade esses 14 anos parece excessivo e as pessoas, talvez de direita e esquerda, possam concordar com o Fux ao dizer que tem que ter algum tipo de revisão, talvez? Tá. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, olha, a gente não pode banalizar o uso de determinadas palavras, né? Porque, por exemplo, você diz assim, não, tal jogador é um craque. Assim, poxa, se esse cara é um craque, qual a palavra que eu vou usar para definir o Pelé? Igual eu falei, tudo é histórico hoje em dia, nem tudo é histórico. Exatamente, você abriu com essa palavra, né? E aí o que acontece? De novo, né? Vamos falar do senso comum. Uhum. E é importante, assim, eu trouxe essa questão do senso comum, por quê? Porque muitas vezes, quando um debate ele entra numa certa seara, né? E ele vira muito técnico, de certa maneira, uma boa parte da população ela fica excluída, né, daquela discussão. Então, por exemplo, assistindo de novo, né, a admissão, aí o Alexandre de Moraes ia rebater um argumento, né, de um advogado, ele falava assim, não, porque de acordo com o julgamento tal, o precedente tal, a mudança de entendimento regimental de tal coisa, por exemplo, a questão assim, por que não leva isso para o plenário? Né? Por que vai ficar na primeira turma? Não, porque teve uma mudança regimental. Mas como é que a pessoa entende aquilo? Não, se mudou o regimento, está certo. Porque aí a gente está falando de uma seara que também é política, né? E aí a gente está falando de legitimidade. Né? Legitimidade. Juntando essas duas coisas, o senso comum está avaliando esse processo. Né? E aí, quando chega uma pessoa e diz assim, olha, ela pegou uma pena menor do que a outra que esquartejou não sei quem, e que tráfico de drogas e que matou não sei quem, etc. E tal. Assim, para as pessoas, e aí não importa muito o que eu acho. Né? Não importa nem o que o Alexandre de Moraes acha. Né? O que importa é as pessoas, a sociedade não conseguiu compreender. Tanto é que eu acho que uma parte do julgamento, na minha leitura de cientista político, em grande medida, foi pro Alexandre de Moraes, principalmente no segundo dia, tentar relembrar para as pessoas a gravidade. Ou seja, ele estava se justificando ali. Né? O Flávio Dino fez um discurso para se justificar. A Carmen Lúcia também. Né? O Flávio Dino, quando diz, não morreu ninguém, mas morreria depois, né? O que ele está fazendo? É um discurso político para justificar. Eu acho, quer dizer, eu vejo que há na sociedade um incômodo, né,
em relação a essas penas, especialmente de pessoas que não estavam no núcleo duro. E aí, naquela comparação, assim, se ela ganhou 14 anos, quantos anos o Bolsonaro vai ganhar? Então isso entra no senso comum. E aí o Márcio vai poder dizer, por exemplo, as penas são autônomas, então um crime de esquartejar, não sei quem, tem lá a tipificação, outro tem, mas é o senso comum que a gente está falando aqui, e é isso que importa, pelo menos, o debate na sociedade, né, Márcio? O que você acha desta outra ponta que o Fux levanta em relação à dosimetria de pena, mas aí não só desses aqui, do caso que estão sendo réus, esse núcleo chamado crucial, mas dessas pessoas que foram lá e quebraram e depredaram patrimônio e atentaram contra a democracia. Né? Em primeiro lugar, a linguagem jurídica ela não é empolada do nada. Tem uma razão de ser. Sempre foi acobertar e sempre foi alijar a sociedade das decisões. Isso é ponto. Só que nós estamos tratando aqui do topo. E a gente muitas vezes esquece o sistema penitenciário brasileiro como um todo. Eu, sinceramente, até entendo a questão da perplexidade de que, olha, escreveu com batom e pegou 14 anos, convenhamos. Não é pouca coisa, é muita coisa. Eu acredito, inclusive, que uma pena de 1 ano já é uma pena. É uma pena você ter 1 ano de cerceamento do seu direito. Cerceamento não, de privação do seu direito por conta de uma decisão judicial já é uma coisa grave. 14 é muito mais grave. Porém, eu não vejo essa perplexidade quando colocam na cadeia um cidadão que roubou um sabonete. E nós estamos rigorosamente sob o mesmo diploma legal. É o mesmíssimo Código Penal, o mesmíssimo Código de Processo Penal, que funciona tanto para o cidadão lá na base, como aqui no Supremo Tribunal Federal por uma questão de prerrogativa de foro. Então, assim, sinceramente, eu não fico muito penalizado com relação ao tamanho, até por conta das jurisprudências, até por conta dos precedentes. Então, assim, eu teria, até me animaria a discutir isso, mas se fosse discutir o sistema como um todo. Sim. O Código Penal, a dosimetria do Código Penal como um todo. Sim. Por causa da cidadã que passou ali com batom, sinceramente, eu não fico muito penalizado, não, com relação a dosimetria utilizada, até porque ela não caiu do céu. Ela tem uma lógica e tem uma sistemática que foi observada. Não, isso é muito, muito importante, até porque essa pessoa ela não está sendo condenada porque ela passou o batom, porque ela está sendo condenada por tentativa de abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, né? O batom é alguma coisa mais emblemática que aconteceu. E veja, né? Da mesma forma que está fundamentado nessa condenação, o porquê que são 14 anos, também é fundamentado por que o cidadão que pegou um sabonete está no xilindró. Exatamente. Você entendeu? Então eu fico muito mais tocado em relação ao todo do porquê que o Código Penal é o Código Penal que nós temos, do que propriamente a aplicação desse caso específico. Sem dúvida. Esse caso específico é discutível? É discutível. Mas há precedente? Até nas próprias condenações do Supremo já. Imaginando o seguinte, se houvesse um ministro no STF, né, naquele dia, naquele horário ali, não, eu vou ficar lá. O que teria acontecido com ele? Teria morrido. Provavelmente. Né? Então, assim, eu concordo. Eu acho que não dá para relativizar ou passar pano. É muito bom, passar pano tá em alta. Passar pano para o que ocorreu. Né? Agora, o meu ponto acho que tem uma comoção. Né? Sim. E se eu fosse um líder da oposição, eu já estaria usando o nome golpe do batom, né? De novo, para tentar desacreditar, não é? o julgamento, que no fundo é a grande estratégia da oposição. Né? E me parece que essa vai ser uma tônica de todo o processo. Né? Politicamente, eu acho que é onde o debate vai se dar. Né? A gente vai começar a discutir se as penas estão de acordo, a lei da anistia, se ganhar. O pessoal tem muito perguntado assim, qual é a chance do Congresso votar isso? Né? Uma lei da anistia, uma lei de anistia. Ontem eu conversando com alguns políticos da centro-direita, né, que eu escutei assim, ninguém vai dar palanque de graça para ninguém, não. O que significa isso?
assim, que os partidos de centro-direita não veem necessariamente um ganho nesse movimento, né, de votar uma lei de anistia, de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, de mergulhar o país num debate ainda mais complicado, né? Mas o que o pessoal dizia é o seguinte: a não ser que isso ganhe as ruas, né? Assim, se houver uma noção por parte da sociedade que há exageros, que essas pessoas tiveram problemas para se defender, né? Aí politicamente isso pode ganhar vulto. Então, assim, essa é a trincheira que eu acho que vai acontecer politicamente. Mas precisa haver responsabilidade, inclusive, na condução política desses movimentos, porque eu fico imaginando o seguinte: se for para emparedar o Supremo Tribunal a cada julgamento que for, de alguma forma, delicado, né? Eu imagino assim, a questão do marco temporal, teria que ter gente na rua também para discutir. E esse gente na rua também é muito complexo, né? Porque no evento lá do Bolsonaro na praia de Copacabana, tinha metade das pessoas que tinham no jogo do Corinthians. Botar gente na rua é o quê? Vai ter a dosimetria do gente na rua? Então, assim, eu compreendo perfeitamente. Acho que a oposição vai fazer isso mesmo. E tem que fazer porque as ferramentas que ele tem. Mas, assim, é muito complicado e muito delicado você ficar emparedando o Supremo Tribunal Federal a cada decisão que não corresponda ao lado da sociedade que está contemplado ou não. E na abertura do ano do Judiciário, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso ele fez questão de colocar: o Supremo ele é contra-majoritário mesmo, ele desagrada interesses e faz parte do jogo, e é assim, né? São representantes não eleitos, mas que têm total legitimidade para ter essa palavra final, então vai desagradar, né? E o papel do Supremo não é agradar ou não. Na sociedade vai haver esse debate importante, mas quem vai tomar a decisão é o Supremo Tribunal Federal, com base, até o ministro Flávio Dino disse uma coisa interessante, né? O julgador ele tem uma subjetividade limitada pelo que a lei diz, né? Então a lei de golpe de Estado, abolição do Estado de Direito, não é o Dino que definiu, está definido pelo legislador, pelo Congresso, e ele faz aplicar a lei ali e fazer aí sim essa dosimetria, ou seja, calcular quanto que deve ter de pena ou não. Então esse é um debate interessante. Leonardo Barreto, outro debate interessante: o presidente Lula, ele está no Japão, acho que agora já não está mais no Japão, mas ele estava no Japão, agora acho que ele está indo para o Vietnã, enfim, está na Ásia. E aí, na saída lá de Tóquio, ele foi perguntado pela imprensa sobre vários temas, inclusive, mas Deus podia me mandar para ir para Tóquio lá, quando o Lula for também, seria ótimo. Um sushizinho, né? Comer um sushizinho, conhecer, né, o outro lado do mundo. E aí o Lula foi perguntado sobre essa questão do Bolsonaro, e aí ele falou assim: olha, eu quero que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive, que é uma coisa que ele sempre coloca e todo mundo tem mesmo que ter. E ele, além disso, falou assim: mas ele sabe o que fez no verão passado, sabe que tentou dar um golpe e tal. Você acha que o governo Lula vai se envolver de alguma forma? O que era melhor estrategicamente para o governo em relação a esse julgamento? Deixa para lá, deixa com o judiciário, ou é importante uma postura política do Lula, que inclusive ganhou as eleições com esse discurso muito em defesa da democracia, em defesa da Constituição? Você acha que eles têm que vir ao holofote falar mais sobre esse caso do Bolsonaro, ou melhor não para o governo? Eu acho que para o governo e para o PT é um bálsamo reviver essa discussão, porque foi o elemento que ajudou o PT a vencer as eleições em 2022 e que vem no momento em que o governo está enfrentando problemas de popularidade e que a economia está no momento de desaceleração, né? Ontem, enfim, analisando projeções econômicas, né? Tá certo que as projeções econômicas não estão muito em alta, pois é, né? Mas assim, até projeções mais conservadoras e mais otimistas estão falando assim: olha, você vai ficar com inflação aí em 5% até o final do ano, vai aumentar um pouquinho o desemprego porque o juros está reduzindo a atividade econômica, e você vai ter 15% de juros até o final do ano, né? Então, assim, você conseguir trazer uma outra agenda, né, no momento em que o governo estava enfrentando e com dificuldades, né, a discussão sobre o momento econômico, eu acho que faz sentido. E acho que até tem um truquezinho aí de narrativa, né, retórico do presidente Lula, onde ele diz assim: olha, eu acho que não foi na fala de ontem ele repetiu, mas na primeira fala ele disse assim: olha, bom, se o Bolsonaro foi inocente
de querer matar o presidente, o vice-presidente. Ou seja, o Lula, com toda a agilidade política dele, ele está se colocando no lugar da democracia, da vítima. Assim, a vítima era a democracia, mas quem ia morrer era eu, entendeu? Então, isso é uma estratégia retórica, né? Na qual ele vai dizer, o Bolsonaro está sendo julgado, mas eu sou a vítima, sabe? A democracia sou eu. E esse é um debate que na esquerda já acontece há muito tempo, né? Como é que a gente se apropria do conceito de democracia e coloca isso na narrativa? Então, assim, eu acho que o governo, mesmo que não fizesse, é muito atraente, né, entrar nesse debate, porque foi o que levou à vitória de 2022 e faz parte já de uma dinâmica da esquerda já de bastante tempo, né, de levar o debate político para o tema da democracia. Márcio, queria te ouvir sobre isso. Lula, ao comentar esse caso, acerta no tom, o governo devia explorar mais isso, tem que explorar cauteloso por algum motivo. Como é que você vê esse ponto? Acho que ostensivamente não dá, tem que ser cauteloso mesmo, do ponto de vista do Lula, né, do discurso do presidente da República enquanto presidente da República. Óbvio. Até porque ele articula com o Centrão, que não gosta muito desse papo. Que não gosta muito disso. Agora, dizer que não há, eu não digo intervenção, não é o caso, mas que não há interlocução entre os poderes é uma bobagem. É óbvio que existe essa interlocução. Notem, inclusive, que o ministro da Justiça é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer que ele não tem interlocução com o ministro do Supremo é um absurdo, né? Seria negar o inegável. E essas conversas continuarão ocorrendo. Agora, o discurso político, né, é até interessante, o Código Eleitoral, ele tem um dispositivo muito interessante, que diz que a propaganda eleitoral e política não pode criar estados emocionais no eleitorado. É essa a frase. Que é só o que faz. Criar estados emocionais. Está lá com todas as Está no Código Eleitoral. A propaganda não deverá criar estados emocionais no eleitorado. Tudo cria estados emocionais. Tudo cria estado. E eu digo mais, o que não cria estado emocional está errado. Tem que criar. Então, dito isso, e feita a sua avaliação da inteligência política que o Lula se utiliza, é evidente que estados emocionais serão criados doravante, cada vez com mais volume e efeito. Sim. Então tá, agora vamos do ponto de vista do bolsonarismo. Como é que ele faz, Leonardo, fazendo essa leitura aqui? Na verdade, você já deu até uma dica para os bolsonaristas, esse golpe do batom, acho que como eles não ouvem muito a gente, acho que não vai repercutir, mas sem dúvida é uma forma que eles teriam de diminuir, de esfarelar um pouco o que aconteceu no Rio de Janeiro, porque no Brasil, infelizmente, até o passado é incerto, mas não pode ser assim, né? A gente tem que saber a gravidade do que aconteceu no 8 de janeiro. Como que o Bolsonaro deve se colocar em relação a isso e essa oposição do governo que está junto com o Bolsonaro lá no Congresso Nacional? É fazer mais do que eles estão fazendo? Eu e o Márcio até conversávamos antes do início do programa, a oposição também não tem proposituras muito consistentes, eles precisam de uma fumaça, o Bolsonaro sempre precisou fazer um barulho também, acho que eles vão tentar fazer disso uma forma de se defender ou é muito difícil? O que você pensa? Eu acho que primeiro a gente tem que separar a oposição, sabe? Você tem... É muita coisa. Você tem o PL, tá, né? E aí eu acho que o PL, sim, ele vai entrar nessa para valer, né? Está discutindo, inclusive, fazer obstrução às votações, obstrução nas atividades do Congresso, enquanto o Hugo Mota não monta uma comissão para avaliar esse projeto, né? Da anistia. Da anistia, exato. Já a centro-direita não bolsonarista tem um dilema aí para resolver. Acho que tem um xadrez aí para jogar. Que é o seguinte: assim, o pessoal, ok, Bolsonaro, conservadorismo foi importante, etc. e tal. Mas hoje, de uma maneira geral, essa turma quer os votos do Bolsonaro, mas não quer a liderança do Bolsonaro. Entendeu? Então, por exemplo, você vai ao Republicanos, vai ao PSD, todo mundo fala assim, não, a gente, especialmente nos estados mais conservadores, não, a gente é solidário, a gente acha que há exageros com o STF.
tá exagerando e aquela coisa toda. Mas reabilitar o Bolsonaro como candidato não está na agenda de ninguém, né? Não está na agenda de ninguém. Por quê? Porque... Nem do Valdemar Costa Neto. Talvez na retórica. Então, assim, para o próprio Bolsonaro, eu acho, assim, de novo, né, se eu fosse ele, ele vai investir nessa estratégia de denúncia internacional, né, faz parte. Vai tentar receber apoios de uma rede internacional, é isso. Mas eu já começaria a pensar pragmaticamente na eleição. E aí, quando eu digo, assim, olha, uma coisa é você, não, eu vou apoiar a Michelle, vou apoiar o Eduardo, enfim, eu quero ter um nome na urna, Bolsonaro 22. Mas esse nome carrega toda uma rejeição, né, que foi a responsável por ele perder a eleição. Então, ele deve estar começando a olhar e falar assim, cara, de repente, um cara moderado, sem tanta rejeição, é a minha chance de ganhar um indulto lá na frente. Agora, de qualquer maneira... E aí eu fico pensando nisso. A eleição do ano que vem vai estar contaminada, né? Porque, de um lado, você vai ter toda uma questão assim, no primeiro debate que houver, alguém vai perguntar para o candidato da direita, quem quer que seja, do centro, quem quer que seja, né? O senhor vai dar um indulto ao presidente Bolsonaro? E aí isso vai polarizar, porque aí o Lula vai dizer, se for ele, né? Tá vendo? Esse cara é contra a democracia, vai liberar o Bolsonaro, e o outro vai ser, não, a campanha é Bolsonaro livre mesmo, e vamos lá. Então, assim, é muito difícil, né, que isso não vá para a eleição. E é uma equação complicada mesmo. Agora, só para você entender, né, assim, os caras estão preocupados com outras coisas. A junção entre União Brasil e PP, que hoje é um tema que está sendo discutido na pauta, é um negócio de R$1 bilhão. Não estou falando né, de forma figurativa, né? Assim, se você juntar os fundos eleitorais. Então o pessoal está jogando outro jogo, eles estão pensando em outras políticas públicas. E essa coisa do Bolsonaro, se eles puderem cozinhar, entendeu? Chegar a um tipo de acordo que você diminua as penas das pessoas comuns. Mas eu acho que a centro-direita não tem hoje vontade de reabilitar o Bolsonaro 100%, não. Márcio, passar a bola que está quicando para você também. Como é que você imagina que, como você avalia a reação do Bolsonaro e da sua base política a esta decisão de tornar réu? Ele e generais, importante dizer. Ele e generais. Eu estou absolutamente convencido, não é de hoje, que o que leva a toda essa circunstância, toda essa conjuntura é o nosso sistema eleitoral. Porque nós estamos tratando de nomes. Se o sistema eleitoral tratasse de plataformas, a gente não estaria discutindo isso agora. E note como é importante que, para saber como é que se dará a eleição de 2026, se vai ser com A ou com B, se vai ser favorável a Bolsonaro ou contra Bolsonaro, e imiscuir essa discussão na figura de uma pessoa, como se um representasse a democracia e o outro a antidemocracia. Mas isso por quê? Porque nós estamos personalizando a política como é personalizada desde os primórdios. Se nós não mudarmos esse processo eleitoral, nós vamos continuar, vai morrer Lula, vai morrer Bolsonaro, e terão outros Lulas e outros Bolsonaros numa mesma circunstância como essa. Como já tiveram Carlos Lacerda, Carlos Lacerda, Getúlio, exatamente, porque o processo eleitoral é rigorosamente o mesmo desde sempre. Tem o livro do Comparato que fala da oligarquia, das oligarquias, que você não precisa nem ir no Faoro, nos donos do poder, que é um pouquinho mais denso e complexo. Pega do Comparato que fala das oligarquias, ele faz assim com muita didática como é que nós chegamos até aqui. Resta saber o que nós faremos daqui em diante. Mas eu acho que o diagnóstico é esse mesmo, é essa discussão que é artificial, que é uma discussão que cria estados mentais, e que é isso que vai preponderar nas eleições. Lamentavelmente. Isso, note, não tem nada a ver com o devido processo legal de uma ação penal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas a repercussão vai ser essa. E assim, sinceramente, do ponto de vista do réu, eu fico imaginando, eu enquanto advogado, do ponto de vista do réu, realmente é uma situação inglória, muito, muito, muito complexa mesmo, porque você já parte do pressuposto que há uma condenação e como que eu vou trabalhar os efeitos dessa condenação. Isso é surreal.
né, do ponto de vista de quem é parte num processo, você tem o peso da institucionalidade contra você pessoa. Mas você pessoa mesmo trabalha isso para se viabilizar enquanto ser político. Sim. Isso é mais psicanálise do que direito, né? A gente vai precisar chamar uns psicanalistas aqui, sim, uns psiquiatras, psicólogos, porque tem muito pra aprofundar. Porque tem muito disso hoje em dia também, né? Eu queria beber um pouco de uma fonte, até de um programa anterior que nós fizemos aqui no My News, uma discussão interessante. Para quem ganha e quem perde, se esse processo na primeira turma da condenação do Bolsonaro chegar até 2026, Leonardo Barreto, ano eleitoral. Você acha que é conveniente para o Bolsonaro ou para o lulismo que isso chegue em 2026 ou é melhor resolver agora? Eu falo que eu bebi da fonte de um programa anterior, porque a Wanda Célia, que é jornalista, ela avalia que para o bolsonarismo é melhor que isso também seja resolvido esse ano, pelo menos do ponto de vista de que dá tempo de reorganizar essa direita, né? Se deixar muito para frente esse processo, a condenação, pode ser que demore mais, porque a esquerda tenha pouco tempo para fazer esse nome. Como é que você vê isso? É melhor resolver em 2025 ou em 2026 sobre a perspectiva desses campos políticos aí? Olha, se isso chegar a 2026, perde a população, né? Acho que vai ter um debate ruim, né? Acho que a eleição ela entra mais ou menos no humor que foi 2022, né? Assim, debates muito ruins, muito emocionais, né? Acho que perde o processo político, acho que perde a justiça, porque a justiça vai ter que gerenciar uma outra eleição super pressionada, né? Imagina só, você tá ao mesmo tempo presidente do TSE e tendo que votar condenação de Bolsonaro, né? Acho que perde, acho que a justiça vai sofrer, né, se essa coisa se estender bastante. Agora, assim, como eu estava te falando, assim, eu acho que a direita ela já está fazendo o seu caminho, né? Até porque o Bolsonaro ele nunca foi um jogador de time, né? Assim, o Bolsonaro ele entrega ali o poder para o Congresso em determinado momento para ele mesmo se salvar. E o Congresso faz a gestão do governo, né? Principalmente nos 2 últimos anos. Então essa turma é uma turma, assim, por exemplo, se você tem um Tarcísio, né? Falando hipoteticamente aqui, o Tarcísio hoje está no Republicanos, ele pode encaminhar uma candidatura do Kassab, do PSD, né, ao governo de São Paulo, pode ter um vice do União e do PP, né, nessa federação. Então, assim, eu não vejo um problema, né, assim, de articulação ou dependência. Agora, o que acontece é o seguinte, assim, o Bolsonaro pode sabotar a direita. Eu acho que eu não vejo ele organizando a direita, mas ele tem um grande potencial de sabotar. E aí, qual seria a sabotagem? Seria uma autossabotagem, né? Falei assim, não, eu vou indicar aqui o Eduardo Bolsonaro. E aí ele vai arrumar um problema para ele, né? Porque a chance que ele tem, assim, que eu vejo do ponto de vista político, não jurídico, talvez esteja falando besteira, é que ele ganha um indulto presidencial lá na frente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Tarcísio assinaria esse indulto tranquilamente. Acho que qualquer um que fosse vinculado a isso. Porque o Bolsonaro hoje, ele bota qualquer um no segundo turno. Entendeu? Então, assim, eu acho que qualquer um troca. Não, eu troco. O Ronaldo Caiado troca. Márcio, vamos falar de indulto, então, antes de passar para essa questão. Porque o indulto é interessante, que foi concedido ao Daniel Silveira, né? Uma graça, na verdade. E o Supremo Tribunal Federal, a analisar essa questão da graça, até foi pouco noticiado, porque já tinha perdido ali os espaços, mas considerou que havia um desvio de finalidade e, portanto, anulou a graça que Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, que tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso pode acontecer da mesma forma, né? Se por um acaso alguém dê graça ao Bolsonaro, isso deve cair no Supremo, que deve também vir um desvio de finalidade, que é fugir do alcance da justiça. Pode, assim como uma eventual anistia votada pelo Congresso também pode vir a ser
questionado no Supremo. Nada escapa ao judiciário, uma análise final nesse caso, do judiciário, né? Tendo em vista a matéria constitucional, nada escapa. Agora eu gostaria de pedir licença para fazer uma digressãozinha. Eu tive formação analógica, não digital. E aí... Eu me incluo em parte. Era muito comum, mais lá atrás ainda, falar do jornal quando é impresso, que o jornal no dia seguinte, ele serve único e exclusivamente para embrulhar peixe. Uhum. Quando você me perguntou da questão de julgamento, se vai ser esse ano ou ano que vem, a analogia que eu faço é o seguinte, e tem outro detalhe que é administrativo, que o Supremo definiu que vai julgar esse ano. Eles querem resolver esse negócio esse ano. Eu falo até jogar para frente essa questão de plenário, se vai ter alguma forma de avocar para o plenário, enfim. Então veja, na hipótese de absolvição, nada disso que a gente está falando faz muito sentido. Agora, vamos supor que seja uma condenação. Bolsonaro preso em dezembro. Sinceramente, o Bolsonaro no dia seguinte, ele já não é tão importante justamente por essa coisa do time. Uma coisa é o Lula preso, porque ele tem uma militância ferrenha, ligada, bem ou mal, tem uma história de projetos, de programas, de ideologia, coisa que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro tem o núcleo duro, mas, convenhamos, o Centrão não se presta a esse tipo de papel. O Bolsonaro preso esse ano, ele não jogaria o jogo, óbvio, que ele jogaria solto. Então, para o Bolsonaro, interessa muito que não seja julgado esse ano e que ele jogue o jogo lá na frente. Que foi o que o Eduardo falou, de certa maneira, né? Ele tem que manter o capital político dele o máximo que exatamente. Conseguir. Agora, uma vez preso, sinceramente, eu acho que ele vira o papel de jornal amanhecido. Ele não vai ser de grande serventia, não. Por isso que se eu fosse Bolsonaro, eu não seria preso. Sim. Eu buscaria um exílio... Entendi. Entendi. Na hora. Essas coisas são delicadas, mas assim... eu acho que é uma solução que ele cogita. Claro. Longe de mim insinuar que o Bolsonaro já fez isso com a Embaixada da Hungria, mas que ele deu um pulinho lá, ele deu, né? Quando ele achou que estava ameaçado mesmo. Foi ver o tamanho do sofá. Exato. Ele foi, na verdade, experimentar a comida húngara, ver se era boa ou não. Na verdade, não foi isso que ele pediu pizza. Vocês lembram desse caso? Que foi a imagem lá divulgada, que o filho dele levou pizza para o Bolsonaro. Então não foi para isso que ele foi na Embaixada da Hungria. Agora... E aí eu não tenho como não fazer analogia ao Lula. O Lula, quando condenado, não fugiu para lugar nenhum e cumpriu a sentença aqui no Brasil, mesmo com oferecimento de embaixadas para ele, tá? Ele não quis e isso foi colocado naquela época. O Bolsonaro não ia sair muito mais de fujão, de que não respeita a justiça brasileira se ele se embarca numa aventura de sair do Brasil ou ir para uma embaixada, ou para ele tudo bem essa alcunha de fujão? Porque eu também não imagino o Bolsonaro preso, né? Ele teria dificuldade. Aí é o caso do psicólogo, né? Psiquiatra, aí a dimensão do humano, demasiado humano, né? O que você vai fazer numa situação dessa? Eu acho que o Lula, quando ele foi preso naquele evento lá do sindicato, né? Ele começou a dizer que ele não era mais uma pessoa, ele era uma ideia. É engraçado que eu acho que ele viu a prisão dentro da história dele. Né? Assim, acho que eu não conheço pessoalmente o presidente, mas eu tenho a impressão que ele tem uma preocupação histórica. Sem dúvida. Né? Assim, como é que a história vai contar ele? Né? E acho que isso é uma coisa que pesa. Eu não sei se o Bolsonaro tem esse mesmo tipo de preocupação, entendeu? Mas aí realmente é da dimensão. É da dimensão muito subjetiva, muito pessoal. Né? Bom, o que nós sabemos é que nós estaremos aqui acompanhando a história do tempo presente e vamos contar o que vai acontecer ao longo dos próximos capítulos. Nós estamos analisando aqui de forma, claro, mais global, mas a aceitação de uma denúncia que se tornou réu e ainda teremos outros capítulos dessa história. O que a gente tem a alegria de dizer é que nós poderemos contar com o Leonardo Barreto e também com o Márcio Silva para estar aqui em outras ocasiões na nossa segunda chamada para a gente debater as nuances
dessas questões todas. Eu quero pedir para você compartilhar a nossa conversa, que está chegando ao fim. Agora a gente vai para mais uma rodada exclusiva para membros, e aí é o momento ideal para convidar você a ser membro do My News. Sendo membro, você não só apoia, como entra para o time do jornalismo independente e tem acesso a uma série de benefícios. Nós voltamos com os Infopoints, que é a nossa moeda virtual. Nós criamos uma moeda que a pessoa vai juntando e pode trocar pelos produtos do My News, que estão até aqui na mesa, a caneca do My News, o Moleskine, a camisa do My News, enfim, está tudo disponível também na nossa loja virtual. Se você não é membro do My News, você pode ter todos esses itens. Agora, se você é membro, você tem 60% de desconto. No caso dos nossos convidados, já foram presenteados devidamente com os produtos do My News, inclusive com os livros que o My News tem, né, com a Almedina, que é a coleção My News Explica. Bom, então nós vamos encontrar agora na parte de membros para finalizar esse debate de hoje, falando um pouco mais sobre esta condenação. Eu te espero, até já.